Bom, acho que a primeira coisa é dizer que a gente lamenta a situação que está acontecendo aqui. O Brasil passou, no ano passado, pela maior seca dos últimos 91 anos, e agora a gente vê toda essa água caindo em vários pontos do Brasil, e agora aqui no Nordeste com força. Eu tive em Alagoas nos últimos dias, a chuva lá foi muito forte, e aqui em Pernambuco agora, precipitações acima de 200 milímetros em vários municípios. Então, a situação atualizada que eu tenho é que a gente registrou 44 óbitos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3.957 desabrigados e 533 desalojados. Então, tão logo a notícia da intensificação da chuva chegou, o pessoal aqui de Pernambuco, o ex-ministro Gilson, está aqui com a gente, fez contato. O presidente pediu para que a gente viesse aqui verificar a situação em loco e dizer como o governo federal pode ajudar nessa situação. Então, acho que a presença de 4 ministros de Estado aqui fisicamente demonstra o empenho do governo federal em mitigar o sofrimento das famílias que estão aqui passando por essa situação. Bom, ainda ontem eu telefonei para o governador do estado aqui de Pernambuco e para o prefeito de Recife, porque mesmo o governo do estado e o município tendo as defesas civis muito bem estruturadas, são defesas civis reconhecidas nacionalmente, uma chuva dessa magnitude ela causa estrago em qualquer município do Brasil. Então eu coloquei de imediato as equipes do governo federal à disposição. Tem uma equipe da Defesa Civil Nacional aqui comigo, vai permanecer aqui enquanto a situação assim demandar, enquanto a situação perdurar, para auxiliar as autoridades locais nos próximos passos. Então, a primeira coisa, embora tenha parado de chover agora, a gente está com chuvas fortes previstas por os próximos dias. Então, a primeira coisa é manter as medidas de autoproteção. É importante respeitar os alertas das defesas civis locais e divulgar para a população que se você pode mandar um SMS para o número 40199 e colocar o CEP da sua residência, que você recebe atualizações e recomendações da Defesa Civil regionalizadas, inclusive sobre a necessidade de você deixar a sua moradia. Então é importante que as famílias que estejam em áreas de risco tenham acesso a essa informação para elas serem informadas. Então, da parte do governo federal, a primeira etapa para o auxílio do Ministério do Desenvolvimento Regional é a decretação de emergência pelos entes públicos locais. Tanto o governo do estado quanto os municípios vão emitir os seus decretos decretando a situação de emergência e vão inserir no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional pedindo o reconhecimento federal da situação. As nossas equipes vão ficar aqui para auxiliar nesse processo, é um processo simples. A gente publica no Diário Oficial da União nos próximos dias, em sessão extra, talvez hoje ainda alguma coisa, o reconhecimento federal. Feito o reconhecimento federal, a gente faz liberação de recursos em 3 etapas. A primeira etapa é socorro e assistência humanitária, que é o que a gente vai fazer agora. São recursos para kits de higiene, limpeza, colchões, cestas básicas, água, combustível para equipes de resgate, alimentação para equipes de resgate. Essa é a primeira parte que a gente chama de socorro e assistência humanitária. Vencida essa parte, os municípios vão elaborar os planos de trabalho em conjunto aqui com as nossas equipes, para a gente fazer liberação para restabelecimento de serviços essenciais. Então, é limpeza urbana, desobstrução de via, restabelecimento de ligação de energia que eventualmente tenha sido cortada, água, abastecimento de água que eventualmente tenha sido interrompido. A gente libera recursos para fazer os reparos necessários para o restabelecimento desse serviço. Depois disso, passada a situação das chuvas, e a partir do reconhecimento federal da situação, os municípios e o Estado têm até 90 dias para solicitarem ao Ministério do Desenvolvimento Regional recursos para reconstrução de infraestruturas públicas e casas que eventualmente tenham sido destruídas pelo desastre. Então é importante já dizer, desde já, que somente infraestruturas públicas e casas destruídas pelas chuvas, comprovadamente destruídas pelas chuvas, vão poder ser reconstruídas com o recurso federal. Porque esse recurso ele é oriundo de 2 medidas provisórias assinadas pelo presidente Bolsonaro, que totalizam R$ 1 bilhão de crédito em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para fazer ações de resposta e reconstrução em razão de desastre. Por isso que foi por crédito extraordinário. Então, lembrar que desde abril a gente faz reuniões preparatórias, tanto com os órgãos estaduais quanto órgãos do governo federal, para essa situação. A gente já previa chuvas fortes aqui, então, não fosse esse trabalho, certamente a tragédia teria sido maior.
e dizer que a gente permanece à disposição aí para qualquer esclarecimento e que o momento agora é de trabalho. A equipe técnica vai ficar aqui, são as pessoas que têm experiência em lidar com essa situação e vão auxiliar as autoridades locais no enfrentamento da situação. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Então, coaduno as palavras de profundo pesar que o governo federal traz para as famílias das vítimas aqui. Então, um dia muito triste aqui para todos nós. E trazemos esse nosso pesar aqui para as famílias aqui do estado de Pernambuco. Sou filho de pernambucano, então tenho um forte vínculo aqui com o estado de Pernambuco. Então sinto bastante aí essa tragédia que Pernambuco passa no dia de hoje. Aqui. Como também aquelas famílias que estão desabrigadas, desalojadas, né, em razão do desastre. Aí que entra o Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo federal, que desde o primeiro momento, por determinação do presidente Bolsonaro, todos os ministros, seus ministérios, colocaram todos os meios do governo federal à disposição do estado de Pernambuco e dos municípios atingidos. O Ministério da Cidadania integra o sistema de proteção e defesa civil nacional, no primeiro momento, auxiliando, né, e provendo os alojamentos provisórios para todas as famílias que elas encontram-se desalojadas ou desabrigadas. Então, entramos com o cofinanciamento e promovendo os alojamentos para essas famílias nesse primeiro momento. Além disso, todo o Sistema Único de Assistência Social, a nossa rede SUAS, os profissionais estão aí para ajudar as famílias, está orientando, está buscando ali também, junto com a Defesa Civil, essa parte de orientação, de instrução a essas famílias, né, nas regiões em situação de risco. Os nossos equipamentos da assistência social, os CRAs, os CREAS, os nossos profissionais estão preparados e vão contar com apoio do Ministério da Cidadania. Então, estamos com a equipe técnica aqui em loco para ajudar nessa preparação, como também a ideia é que, verificando a necessidade, seria disponibilizado recursos para esse primeiro momento também, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Nesses alojamentos, integra aí a assistência também do SUS, o ministro Queiroga vai falar mais especificamente. Então, é um apoio coordenado, é uma ação coordenada, né, do governo federal, que envolve entes também que devem participar desse momento de união e de superação desses nossos obstáculos que uma crise dessa monta nos traz. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vinda aqui. São 5 ministérios diretamente envolvidos aqui no dia de hoje, né? São 4 ministros de Estado e mais o Ministério do Trabalho, que também está aqui hoje, que faz a questão da liberação do FGTS, do BPC. Então, agradeço também ao ministro Oliveira, que disponibilizou a equipe dele. Estou acompanhado nessa visita aqui pela secretária nacional de Assistência Social, a senhora Maria Velônia, está conosco aqui, junto com o pessoal de benefícios do Ministério do Trabalho, e nos colocamos aqui à disposição para ajudar, para enfrentar de forma unida, coordenada, entre todos os ministérios que já fazemos aqui. É uma característica do nosso governo estarmos sempre os ministérios irmanados no enfrentamento dessas dificuldades, no enfrentamento dessas crises, e com apoio também do Congresso Nacional, dos parlamentares que estão aqui, todos nós aqui, tem o vice-presidente também conosco aqui da casa. Então, todos eles aqui demonstram que o espírito é de união, de cooperação, tá certo? Para que nós possamos ajudar a população pernambucana em um momento tão difícil como esse. Vou passar a palavra aqui para o ministro Queiroga. O Daniel e o Ronaldo já fizeram uma síntese muito adequada da situação que vivemos em decorrência dessa tragédia natural. As equipes técnicas do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania
e do Ministério do Desenvolvimento Regional têm bastante experiência em situações como essa. Esse ano, lamentavelmente, já enfrentamos problemas em Petrópolis, em Angra dos Reis. O ano passado, no final do ano, tivemos problemas no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, no norte de Minas e agora em Pernambuco e Alagoas. E a conduta é a mesma. Ninguém vai ficar para trás. O governo do presidente Jair Bolsonaro atua de maneira integrada para dar suporte às autoridades do Estado e dos municípios, para que não falte nada para a população que sofre em decorrência dessa tragédia. Há os danos à infraestrutura, há as necessidades sociais que precisam ser atendidas e o direito fundamental à saúde é um desses direitos que precisam ser contemplados. As áreas técnicas do Ministério, da Secretaria de Atenção Especializada através da Força Nacional, da Secretaria de Vigilância em Saúde, têm bastante experiência. Nós já estamos trabalhando para fazer um diagnóstico preciso da situação e das necessidades. Com essa tragédia, há uma série de problemas de saúde que podem advir, situações que podem levar à desidratação, como diarreias agudas, se intensificar os casos de síndromes respiratórias agudas decorrentes de situações virais associadas com as fortes chuvas. E nós já estamos providenciando insumos com o chamado kit desastre da Secretaria de Vigilância e Saúde, para que se some às ações do Estado e do município e nós consigamos minorar o sofrimento da nossa população. Também verificamos os danos a eventuais estabelecimentos de saúde, comunidades básicas de saúde e a necessidade de apoiar os estados e os municípios com recursos humanos que possam ajudar nesse momento de dificuldade. Muito bom dia a todos. Eu, como pernambucano, não poderia deixar de estar presente hoje aqui e agradecer aqui ao ex-ministro Gilson Machado, que veio acompanhando tudo que estava acontecendo aqui durante toda essa semana. E o nosso trabalho não começou hoje. Nosso trabalho começou no início da semana, no primeiro dia que tivemos aqui uma fortes chuvas. Liguei de imediato para o prefeito de Jaboatão, que se encontra aqui presente. Atitudes já foram tomadas e serão anunciadas amanhã também algumas ações do governo federal, como também a prefeita de Igaraçu, tivemos contato com ela. Macaparana, estamos também acompanhando através do prefeito Paquinha. Então, eu queria dizer a todos vocês que o nosso governo, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando recebeu a ligação do ministro Gilson, ele determinou que seus ministros estivessem aqui hoje, presentes, e também aproveito para anunciar que amanhã o presidente da República, Bolsonaro, estará aqui em Pernambuco para acompanhar de perto tudo que está acontecendo e também anunciar todas as ações do nosso governo para o estado de Pernambuco. E como o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou, nenhum pernambucano ficará para trás. Essa é uma determinação do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. E sem saúde não há turismo. Sem assistência social não há turismo. Sem saneamento não há turismo. Então é por isso que eu estou aqui, para fortalecer também os principais destinos turísticos que foram afetados com a forte chuva aqui no estado de Pernambuco. Passar agora a palavra para o ex-ministro Gilson Machado. Estou falando aqui como cidadão pernambucano, que também sofri na cheia de 75. E essa foi a segunda maior enchente depois de 75 verificado. No primeiro momento, liguei imediatamente para o presidente Jair Bolsonaro e liguei para o ministro Ronaldo Bento, e o ministro Carlos já estava aqui em Pernambuco. Prontamente, o presidente determinou que os ministros, junto com uma missão do Ministério do Trabalho, viessem para que adiantasse os cálculos de FGTS, enfim, tudo no que leva ao arcabouço jurídico para que tivesse celeridade na liberação de várias medidas que serão anunciadas por ele amanhã para diminuir o sofrimento das pessoas. Eu quero dizer que o momento é de união entre todos aqui, o momento é de união pelo povo que está sofrendo aqui de Pernambuco, é um momento que todos nós precisamos ajudar o próximo, de qualquer forma, de qualquer maneira. E eu não tenho muito o que dizer, eu só tenho a agradecer a celeridade com que o presidente mandou os ministros, como também a celeridade com que as Forças Armadas, por determinação do presidente Bolsonaro, desde o primeiro segundo, atuaram para diminuir
a dor dos pernambucanos e dos alagoanos do litoral norte de Alagoas, que também sofreram muito com isso. E amanhã estamos aqui aguardando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Perguntas? Por favor, o nome e o veículo. Bom dia a todos. Emerson Pereira, repórter da TV Jornal SBT. A pergunta, primeiro, para o ministro da Saúde, em relação às unidades hospitalares de Pernambuco. Mesmo antes dessa chuva mais forte, a principal emergência do Estado, o Hospital da Restauração, já vinha apresentando degradação, teto caindo, as pessoas se machucando por conta disso. O Ministério da Saúde chegou a receber, teve conhecimento sobre isso? Quais serão as ações tomadas daqui para frente, não só em relação ao HR, como as UPAs também? Por exemplo, tem uma UPA em Jaboatão que foi invadida pelas águas. O que o senhor tem a apresentar em relação a isso? Obrigado. Bom, a gestão do Sistema Único de Saúde é uma gestão tripartite. Na ponta, quem cuida dos hospitais, das unidades básicas de saúde, das unidades de pronto atendimento, são os gestores dos municípios, os gestores do Estado. No caso do Hospital da Restauração, é um hospital estadual e incumbe às autoridades estaduais cuidarem da conservação e da manutenção não só dos equipamentos, mas da infraestrutura desses hospitais. Na realidade, nós tomamos conhecimento do fato através da imprensa, porque foi algo que saiu nas mídias sociais. O Ministério da Saúde sempre tem apoiado, independentemente de questões políticas partidárias, todos os secretários de Estado, todos os secretários de municípios, porque na ponta, quem sofre com esses problemas é a população. Eu aqui já falei em situações como essa, podem existir danos, seja unidades básicas, seja as unidades de pronto atendimento. Nesse primeiro momento, as equipes do Ministério da Saúde fazem uma inspeção local para constatar esses danos, porque até para que haja o apoio do governo, como o ministro Daniel já falou, é necessário que haja um decreto de calamidade, a situação de emergência. Isso são créditos extraordinários que são alocados pelo governo, tanto no âmbito do governo em si, dos ministérios específicos e do próprio Ministério da Saúde, pode ter apoio financeiro para a reconstrução de unidades afetadas pela enchente. Nesse primeiro momento, estamos fazendo um diagnóstico, trabalhar, como eu disse, com insumos estratégicos, com medicamentos, com, por exemplo, o hipoclorito de sódio. É importante para o tratamento da água, porque as pessoas que usam a água contaminada, numa situação como essa de enchente, podem ter diarreias agudas. Não é? Então, tudo isso será feito no decorrer dessa análise, dessa avaliação, e é um trabalho conjunto entre estados e municípios, porque o estado de Alagoas também foi fortemente afetado e as ações que serão destinadas a Pernambuco ocorrerá o mesmo em relação a Alagoas. Nós estamos transmitindo pelas redes sociais, aqui a coletiva. Chegou uma pergunta do portal PE10. A Caixa Econômica poderá liberar FGTS ou outro tipo de serviço para as famílias? E em relação aos comerciantes, há alguma linha de crédito? Passo para o representante do Ministério do Trabalho, André Veras. Obrigado, bom dia a todos. O ministro Oliveira determinou a vinda imediata da equipe para que nós pudéssemos atender a população. E em relação à pergunta, sim, é reconhecida a situação de emergência ou calamidade, de acordo com a Defesa Civil, o FGTS poderá ser movimentado da conta vinculada. Existem outras medidas também que são adotadas para a proteção do emprego em situações de emergência. Então, existem que estão previstas na medida provisória 1109. Então, são diversas medidas que o governo federal vem adotando também para proteger o trabalhador. Temos mais perguntas aqui? Bom dia, Mário Carvalho, da TV Globo. Eu gostaria de saber dos ministros se existe algum valor estipulado para repasse para os municípios e de onde vem, só para esclarecer, esse auxílio.
Bom, como eu informei no começo, no caso da Secretaria de Defesa Civil aqui do MDR, o presidente Bolsonaro editou 2 medidas provisórias abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério para fazer atendimento de resposta, para socorro, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas destruídas por desastres em função das chuvas que vêm acontecendo no país nos últimos meses. Então, esse crédito ele é nacional, ele não tem uma vinculação com a unidade da federação e a gente utiliza ele conforme demanda, mas é um valor que historicamente demonstra ser suficiente para atender esse tipo de demanda ao longo do ano, então não deve faltar recurso para atender a nenhuma demanda que tenha sido causada por esse desastre. Complementando da mesma forma, foi aberto o crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, para dar reforço nas ações da assistência social, então do Serviço Único de Assistência Social, nesse momento de acolhimento, de abrigamento das pessoas que elas ficam desalojadas e desabrigadas, como também o custeio das ações de assistência social dos municípios, então foi aberto também um crédito extraordinário. As equipes, os gestores dos locais da assistência social, eles fazem a verificação em loco dessa necessidade. Então, no momento que eles partem, toda a equipe local do CRAS, do CREAS, eles vão até as casas, eles verificam a situação, eles orientam a população, principalmente as crianças, né, os idosos que têm dificuldade, as pessoas com deficiência, que têm dificuldade de locomoção. Então, toda essa parte de atendimento ali que a assistência social faz e a partir daí, a gente entra com um recurso de custeio para estar promovendo essas ações, assim como os alojamentos provisórios. Então, não tem um valor X estipulado. Isso vai depender de cada caso, de cada município, né? Jaboatão é uma realidade, Recife é uma realidade. Nós temos o nosso cadastro único, né? Que nós conseguimos hoje no governo federal ter uma análise, uma noção de todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? No Ministério da Cidadania também, a gente faz o pagamento do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tá? E que é a semelhança do Ministério do Trabalho, né? que pode liberar o FGTS. No caso do BPC também pode ser feito um adiantamento dessas parcelas do BPC, de uma parcela do BPC, a depender dessa análise. Então, é por aí que a gente vai. A primeira análise técnica, a verificação da necessidade e a liberação dos recursos a partir dessa mensuração. De antemão, 4 kits Vigi Desastres já estão sendo encaminhados, 2 para Pernambuco e 2 para Alagoas. A conduta será exatamente igual aos outros estados e municípios que sofreram com catástrofe semelhante a essa. Então, por exemplo, no caso da atenção primária à saúde, das unidades básicas, pode ser realizada a antecipação de créditos. E esses créditos são repassados do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e Fundo Municipal de Saúde, para haver um apoio imediato aos estados e aos municípios. No caso da Secretaria de Vigilância e Saúde, através de portarias, também podemos alocar recursos para dar suporte nas questões relativas à vigilância em saúde. Enfim, são uma série de ações que podem ser adotadas. Essa fase é uma fase inicial em que estamos fazendo um diagnóstico da situação, para ver qual é o montante que será necessário. Mas, de antemão, o princípio é o mesmo: ninguém fica para trás. Vamos dar o apoio, não só na questão da saúde, mas na questão da infraestrutura, da cidadania, da questão da previdência social, porque é uma determinação clara do presidente da República. Uma série de medicamentos, de insumos estratégicos, que, em decorrência do tipo de desastre, nós podemos ofertar mais ou menos. Por exemplo, lá na região sul da Bahia, naquela época, havia um surto da gripe por H3N2. Então, a necessidade ali eram vacinas. Outras regiões era soro antiofídico para acidentes com animais peçonhentos. Não é? Então, de acordo com a característica
do desastre, esse tipo de kit é abastecido com um insumo determinado. Por exemplo, antibióticos para as crianças ou os idosos que têm quadros infecciosos. Né? A questão da hidratação, soro fisiológico, não são questões de muita sofisticação. São medidas simples, mas que fazem a diferença. Recursos humanos. No caso do sul da Bahia, o programa Médicos pelo Brasil alocou profissionais de saúde para o reforço à atenção primária. A Força Nacional também traz especialistas para as situações de urgência. Uma série de medidas podem ser adotadas e nós vamos adotá-las de acordo com o desfecho desse tipo de tragédia. Gente, a nossa missão continua. Agora o ministro Daniel, o ministro Ronaldo e o ministro Queiroga vão retornar para Brasília e segue a programação. Eu, como ministro do Turismo, sigo a missão aqui. A partir de agora, seguiremos para o Litoral Norte, onde também iremos apoiar tudo que aconteceu lá na região. Vamos sobrevoar toda a região. Em seguida, me encontrarei também com os prefeitos, para que a gente possa também auxiliá-los e tomar as devidas providências. E amanhã voltaremos aqui, junto com o presidente Bolsonaro, para dar publicidade a todas as ações, não é isso? E as equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional ficam, não é isso? E de Cidadania também. Ou seja, a nossa missão continua, saúde também, a nossa missão continua, não acaba aqui. Vamos lá, gente. Temos mais perguntas aqui? O nome, o veículo. Bom dia, Guilherme Camilo, da Rádio CBN Recife. Em questão de estrutura, a gente viu que essa primeira semana tivemos uma larga escala de chuvas, mas ainda temos um período que vai ter mais chuvas por aqui, período de inverno. Em questão de estrutura, o que é que está sendo pensado para o futuro, para que essas pessoas sejam realocadas? O que é que pode ser pensado para que não venha a acontecer desastres como esse nos 2 meses que vem por aí de inverno? Quero falar do reforço na área de assistência social. Então, é importante salientar que esse foi o governo que mais investiu em políticas sociais da história do país. Então, esse ano não fugiu a regra, investimos bastante na estruturação da rede de assistência social no país, então, os centros de atendimento de assistência social. Então, isso fortalece a orientação, o atendimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, orientando com relação aos riscos, orientando com relação à situação, como mitigar as situações nesse momento, com prevenção a esses desastres. Então, esse é o trabalho da assistência social com relação a isso, que está mais perto ali do dia a dia dessa população que mora em locais de risco. Então, a assistência social está perto desse pessoal e nosso trabalho ele funciona o ano todo, né, com prevenção, com investimento na estruturação da assistência social. Com relação à recuperação do que foi atingido pelas chuvas, aí é com o MDR, vou passar a palavra aqui para o colega, ministro Daniel. Recuperação de infraestrutura é a parte mais complexa do trabalho, né? Assim, depois de vencida essa etapa das chuvas, depois da estiagem, levantar o estrago para a gente tentar ajudar na reconstrução. Então, assim, a gente reconstrói toda e qualquer infraestrutura pública comprovadamente destruída pelas chuvas, aqui no caso, né? Pelo desastre, aqui no caso pelas chuvas. Então, sejam elas infraestruturas de abastecimento ou sejam infraestruturas prediais, a gente faz a reconstrução e também casas para famílias que eventualmente tenham sido vítimas aí, né, que tenham sido desalojadas e tenham tido as casas destruídas pelo desastre, para famílias que se enquadram no programa Casa Verde e Amarela, né, nos limites de renda familiar, a gente faz a reconstrução também. E aí é bom lembrar que a partir do reconhecimento federal da situação de emergência de cada município, conta um prazo de 90 dias para que esses municípios possam fazer os planos de trabalho para pedir esses recursos para a reconstrução. Então, é importante observar esse prazo também. Eu quero só aproveitar o momento
para lembrar que nós estamos apenas no começo das chuvas. E nós temos que ter estratégias, e é para isso que esse time de ministros veio aqui, para, junto com o governo do Estado, que nós estamos no momento, temos que ter união, a gente consiga otimizar a segurança da população. Essa chuva aconteceu, em sua maioria, no litoral norte de Pernambuco. E todo mundo se lembra o que aconteceu no litoral sul de Pernambuco, Palmares, Catende, Ribeirão, Água Preta, a tragédia de 2010, daquela grande enchente que houve. E as 7 barragens de contenção que eram para estar prontas não estão. Então nós temos que ter uma atitude com a população local de prevenir e não, para não depois ter que remediar a população de Palmares, Catende, Água Preta, Ribeirão, que tanto, Belém de Maria, que tanto sofreram com a tragédia das enchentes de 2010 e que, infelizmente, as barragens que estavam programadas para estar prontas não estão. Vou passar a palavra aqui ao pastor Eurico. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar os novos ministros presentes aqui. Também, em nome dos companheiros que aqui estamos, quero registrar nossa gratidão em termos aqui uma ação de imediata do nosso presidente da República, cumprindo a sua palavra de que nenhum brasileiro fica para trás. Parabéns aos senhores, aos 4 ministros aqui, aliás, 5 ministérios representados aqui, porque também o Ministério do Trabalho está presente. Agradecer a todos. Eu queria, como parlamentar, deputado federal, eleito pelo Estado de Pernambuco, pedir desculpa aos senhores. Eu acho que eu devo uma desculpa como deputado federal aos senhores. Eu estou triste aqui, alegre com a vida dos senhores, presença do presidente da República, com certeza vai estar conosco aqui amanhã, mas hoje nós temos aqui 5 ministérios presentes e eu quero registrar minha lamentação e pedir desculpa aos senhores por não termos aqui uma só representação do governo do Estado de Pernambuco. É momento de darmos as mãos, independentemente de questões partidárias. Parabéns ao nosso presidente da República, parabéns aos ministérios que aqui estão, porque estão fazendo a diferença sem politicagem. Parabéns aos senhores, a população merece o socorro do governo federal. Temos mais algumas perguntas pelas redes sociais. O Lucas Moraes, do Jornal de Comércio de Pernambuco. Famílias perderam casas após as chuvas e Recife ainda espera a liberação de recursos do governo federal. Há previsão para a liberação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional? É o que eu estava explicando. Então, a gente faz reconstrução de casas, tem uma regulamentação específica, uma portaria que eu assinei lá em Angra dos Reis, por ocasião do desastre que teve esse ano, que regulamenta como se faz a solicitação de recursos e como acontece a liberação. Então, é um procedimento relativamente simples. Em 90 dias após o reconhecimento, em até 90 dias após o reconhecimento federal, os municípios que tiveram casas destruídas pelas chuvas vão fazer a solicitação. Aprovada a solicitação, a gente faz o empenho do recurso, transfere para os municípios e eles fazem a licitação para fazer a construção das casas. Mais alguém aqui tem pergunta? Bom dia a todos. Alex Silvestre, TV Guararapes, Record TV. Hoje vocês sobrevoaram, né, as áreas aqui que foram atingidas pelas fortes chuvas na região metropolitana do Recife. E a pergunta é bem simples. Que dimensão a gente pode dar a todo esse problema e qual que é a orientação dos pernambucanos que estão nas áreas de risco ainda? Bom, assim, para chuvas, né, aqui o desastre foi em decorrência das chuvas. Essa quantidade de mortos, né, 44 vítimas, é muito significativo para um evento desse, é muito alto. A gente lamenta demais o que está acontecendo. A principal orientação agora é manter as medidas de autoproteção. A autoproteção é a melhor forma de prevenção para um desastre. Então, assim, respeitar e estar atento aos alertas das defesas civis, tanto municipais quanto a estadual, que repassam informações vindas de Brasília, do nosso monitoramento lá no Senad, e divulgar o número que eu falei no início, o 4199, você manda um SMS para 4199 com seu CEP, você recebe as orientações de autoproteção ali para a sua região. Então, isso que tem que ser feito agora. Alô?
Só uma observação aqui. Os municípios que foram atingidos, eles precisam se pronunciar, procurar o governo federal para que a gente possa atender. Jaboatão, o prefeito está aqui conosco, se pronunciou de imediato e ele já está sendo atendido. Amanhã vai ser anunciado pelo presidente da República o recurso que Jaboatão vai receber para apoio nesse momento tão difícil. Então, o mais importante agora é que os municípios que foram realmente atingidos pelas fortes chuvas, eles se pronunciem e procurem o governo federal para que o governo federal de imediato possa atender cada um. Para finalizar, pergunta da Basília Rodrigues, da CNN. Em quanto tempo os recursos anunciados pelo governo federal vão chegar ao município? A Prefeitura de Recife já apresentou o levantamento de danos ao Ministério do Desenvolvimento Regional? Para solicitar o recurso, primeiro precisa do reconhecimento federal, né? Então, são 2 etapas, né? 3 etapas. Então, a Prefeitura de Recife, no caso, ela vai publicar se não publicou o decreto, eu não tenho essa informação, ela vai publicar o decreto de emergência, vai inserir esse decreto no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional, vai sair uma portaria do Ministério reconhecendo a situação e, a partir daí, pode ser solicitados os recursos. Esse primeiro recurso para socorro e assistência é muito rápido. Os planos de trabalho vão ser construídos em conjunto com a nossa equipe. Os pedidos geralmente são processados no mesmo dia e a gente vai publicando em diário oficial diariamente a liberação de recurso. Liberado o recurso, ele é transferido imediatamente para a conta dos municípios para fazer as compras. Karine Lopes, secretária adjunta da Defesa Civil. Obrigada. Boa tarde. É importante lembrar que os municípios eles estão sofrendo ainda com as fortes chuvas, né? Então, de ontem para hoje, nós passamos, mesmo ainda de Brasília, ou mesmo a equipe aqui, atendendo e dando as instruções aos municípios. Ontem eles começaram a decretação da situação de emergência. Então, entendemos que de hoje até amanhã, teremos muitos municípios decretados e com a solicitação registrada no S2ID. A gente vai pedir para a nossa Ascom compartilhar também com vocês as informações úteis para os municípios que podem não saber, né, como realizam esses procedimentos. A gente organizou um material com instruções fáceis para eles saberem fazer tanto a solicitação de reconhecimento federal quanto a solicitação de recurso para as ações de resposta e reconstrução. A nossa equipe vai estar acompanhando isso 24 horas por dia e a gente precisa também que essa informação útil chegue aos municípios para que eles consigam com maior facilidade prestar as informações nesse momento. São informações simples, mas que no momento onde você está com o seu objetivo acudir às famílias e atender em campo, eles são levados no plano, então é isso que as equipes estão fazendo hoje. A Secretaria permanecerá aqui, né? Vamos montar a base para garantir que todas as demandas dos municípios que tenham aderência com as competências dos órgãos do governo federal sejam também remetidas e que o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil funcione sem sobreposição e sem lacunas também. É importante essa parte sem sobreposição, são recursos com a destinação diversa, mas que eles compõem um sistema de proteção e defesa civil. Então, o mesmo recurso vindo do Ministério do Desenvolvimento Regional, vindo do Ministério da Cidadania para a assistência, eles são alocados de uma forma integrada, de uma forma sistêmica para poder atender a realidade de cada município. Vou passar a palavra aqui e também é feito de uma forma muito célere, muito rápida, uma vez preenchido, solicitado o recurso. Isso daí é feito de uma forma também bastante rápida por parte do Ministério da Cidadania, a semelhança do que é feito por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Vou passar para a Secretária Nacional de Assistência Social, que ela vai explicar a questão do cofinanciamento também com relação aos abrigos provisórios. Então, esse momento aqui, lembrando a população, fazendo gancho com a última pergunta aqui da Guararapes ali, é importante que a população esteja atenta e siga as orientações das equipes de defesa civil, da assistência social, para saírem das áreas de risco nesse momento e se deslocarem para os abrigos, para os alojamentos provisórios que estão sendo feitos. Vou passar aqui agora. Bom dia. Quero
aqui, em nome do nosso ministro Ronaldo Bento, agradecer à mídia que está se prontificando a nos aproximar da população, para que eles compreendam o que realmente é o trabalho. Nós estamos aqui à disposição de colaborar. Quero também aproveitar para agradecer, né, toda a disposição do terceiro setor. Nós sabemos que as igrejas, que as entidades, as associações têm contribuído muito nesse momento de tanta necessidade da população, é quem consegue perceber as demandas e colocar para a gestão. Também dizer aqui que a nossa equipe, atendendo a solicitação, a determinação do nosso ministro Ronaldo Bento, vai ficar aqui no Estado e que nós estaremos à disposição para orientar as equipes municipais, porque os recursos que são repassados, o apoio técnico que é repassado, ele é a partir da demanda de cada município. Então, nós iremos acompanhar aqui, em loco, qual é a situação de cada município, porque a partir dessa situação, a equipe municipal, a equipe de gestão, faz a solicitação ao governo federal, inclusive com relação a uma portaria que nós temos, que é uma portaria que abrange as ações relativas ao serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergência. Então, nós fazemos ali o cálculo de quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas estão desalojadas, e a partir desse cálculo fazemos o envio do recurso. Claro que, como já colocado pelo nosso ministro, o fato de termos crianças, pessoas com deficiência, idosos, isso repercute também no valor que é enviado para manter esses alojamentos provisórios, além do apoio também com relação aos equipamentos da assistência social, porque nós sabemos que, em alguns casos, o próprio local, o próprio equipamento perde os móveis, perde toda a sua estrutura e precisam ali de alguma ação efetiva, além de, por vezes, também precisar aumentar o número de profissionais para aquela situação pontual. Mas ressalto que cada situação, ela depende de cada município. Por isso, a nossa equipe vai estar à disposição. Nós estamos, desde o início, já entrando em contato, tanto é que algumas solicitações já chegaram para nós, já estão em fase de entrega da solicitação realizada. Quero aqui também colocar da nossa solidariedade. Nós sabemos que as pessoas, num momento como esse, perdem muitas vezes tudo o que construíram ao longo de suas vidas. E é por isso que muitas vezes resistem à saída, mesmo com a solicitação da Defesa Civil. E é por isso que nossas equipes de assistência social trabalham lado a lado com a Defesa Civil, respeitando esse momento que cada família, que cada indivíduo passa, mas orientando no sentido de garantir a vida, de garantir o bem-estar e a segurança dessas pessoas. Obrigada. Só para complementar, como se diz aqui no nosso Nordeste, o governo do presidente Bolsonaro é um governo calejado. Vocês lembram, em 2019, nós enfrentamos a tragédia de Brumadinho. Em 2020, 2021 e agora em 2022, nós enfrentamos e vencemos a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu, a pandemia da Covid-19. Nós enfrentamos as enchentes, as maiores dos últimos anos da região sul, do extremo sul da Bahia e do norte de Minas. Petrópolis, grandes proporções. Angra dos Reis, grandes proporções. Agora em Pernambuco. E vamos dar o suporte devido à nossa população. Trabalharemos juntos com as autoridades dos estados e dos municípios, não é, Ronaldo? Daniel, Carlos, seguindo as determinações do presidente Jair Bolsonaro, e não vai faltar nada para os nossos irmãos aqui de Pernambuco e de Alagoas.
Eu quero agradecer a todos aqui presentes e lembrar que o momento é de união. A sociedade civil, nesse momento, é muito importante de ajudar o próximo. As igrejas também, que hoje estão recebendo os desabrigados. E todo mundo que puder ajudar o próximo, o momento é esse. Quero dizer que amanhã o presidente estará aqui para que a gente consiga efetivamente anunciar várias ações concretas. É importante que os prefeitos, que os municípios, eles protocolem as suas necessidades, porque a gente só consegue, o governo federal só consegue ajudar a partir do momento que o prefeito protocola a sua necessidade perante cada ministério. Aqui temos 5 ministérios, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cidadania, o Ministério do Turismo, MDR e o Ministério da Saúde. Prontamente vão deixar suas equipes aqui à disposição de toda a sociedade pernambucana. Ministro Daniel, estamos encerrando aqui as perguntas. Pessoal, em nome aqui do governo federal, eu tenho certeza que eu falo pelos nossos colegas, pelos meus colegas aqui, registrar de novo que a gente sente muito pelo que está acontecendo, agradecer a presença de todos, dizer que as equipes que ficam vão prestar todo o apoio, os parlamentares estão em contato direto com a gente, os prefeitos também, mesmo a gente retornando para Brasília, a gente está online aqui, Brito, Gilson, precisando da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos.